Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que escutou uma palestra com 4 teólogos que apresentaram pensamentos diferentes sobre a volta de Cristo. Um dizia que seria antes da tribulação, o outro dizia que seria durante a tribulação, e o outro dizia que ela só aconteceria depois da grande tribulação. Então você pergunta, qual estaria com a razão? Quando eu leio, entendo de uma maneira, você de outra e outros de outras. Acho que vai ser difícil alguém chegar a uma conclusão certa e isso só vai acontecer quando a volta acontecer. Bem, a palavra de Deus não é para ser interpretada pela mente humana e por raciocínios, mas deve ser ensinada pelo Espírito Santo. Então, se você tem 4 pessoas dizendo coisas diferentes sobre o mesmo assunto, não existirão 4 explicações verdadeiras, só uma. Ou, dependendo do caso, nenhuma. Mas como saber? Bem, Pedro fala mais sobre isso. Ele escreve, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículos 16 ao 21. John Nelson Darby, que viveu no século XIX, explica essa passagem da carta de Pedro da seguinte maneira, abre aspas, o apóstolo prossegue avisando os fiéis que as profecias das Escrituras não eram como declarações da vontade humana, e não deviam ser interpretadas como se cada uma tivesse uma solução separada, como se cada profecia fosse suficiente em si mesma para explicar ou para a explicação do seu completo significado. Elas eram todas parte de um todo, tendo um único e mesmo objeto, que é o reino de Deus. Cada evento foi um passo preliminar em direção a este objeto e um elo na corrente do governo de Deus que leva a isso, algo impossível de ser explicado a menos que o objetivo do todo fosse apreendido, a saber, o alvo revelado dos conselhos de Deus na glória do seu Cristo. Pois homens santos, movidos pelo Espírito Santo, pronunciaram estes oráculos, tendo um único e mesmo Espírito dirigindo e coordenando o todo, para o desenrolar, aos olhos da fé, das maneiras de Deus proceder, maneiras que terminariam no estabelecimento daquele reino cuja glória havia aparecido na transfiguração. Fecha aspas, até aí, John Nelson Darby. Portanto, a interpretação das profecias bíblicas, isto é, de tudo o que Deus proferiu por intermédio dos apóstolos e profetas, não foi algo que eles tiraram de seus próprios entendimentos, mas algo soprado pelo Espírito Santo, ou inspirado pelo Espírito Santo. Pela mesma razão, não cabe à inteligência humana discernir as coisas do Espírito, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, de 14 a 16. Mas será que isto significa que aqueles 4 teólogos, ou ao menos 3 deles, não têm a mente de Cristo? Não tem o Espírito Santo? Não foi isso que eu quis dizer. Longe de mim afirmar tal coisa. Se eles um dia creram verdadeiramente em Cristo e foram selados pelo Espírito Santo, estão aptos a entender os pensamentos de Deus. Sim, a menos que, e aí aqui que entra uma condição,
a menos que não tenham sido contaminados com ideias humanas. Essas ideias humanas podem ser originárias de filosofias, da teologia, das religiões. Por isso que é importante procurar saber o background, o pano de fundo de quem está dizendo essas coisas. Qual a experiência que essa pessoa tem, de onde ela vem, por quem ela é mandada, vamos dizer assim. Se ele for um clérigo de algum sistema, organização religiosa ou denominação, então ele será obrigado a defender o ensino dessa organização. Se ele descobrir que o significado é A, e o seu patrão, a organização religiosa à qual ele está sujeito, determinar que seja B o significado, ele será obrigado a seguir essa diretriz. Ainda que até ele pense o contrário, mas ele está sujeito a todo o sistema ao qual ele está ligado. A menos que seja sincero o suficiente para abrir mão do seu cargo e dos seus privilégios para se deixar guiar apenas pelo Espírito Santo e não por uma teologia lavrada nos ditames da sua denominação religiosa. Deus não quer que nós fiquemos ignorantes dos seus desígnios, pois isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e não para aí, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 3 a 4. Já os falsos professos da cristandade, aqueles que não creem verdadeiramente, mas são descritos assim, ali em 2 Timóteo capítulo 3, sim, ali está falando da esfera do testemunho cristão. Esses, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, de 5 a 7. Repare que são homens em posição de liderança que está falando ali, que até parecem ser o que não são. Que tal então você verificar os bastidores desses teólogos que você mencionou? Se eles erram em outras doutrinas da Bíblia, certamente eles não serão confiáveis nesta questão do arrebatamento da igreja. Quando você começa a abotoar sua camisa pelo botão errado, todos os outros serão abotoados errados. E o todo, o conjunto todo, nesse caso a sua camisa, o conjunto da obra ficará torto. É disso que Darby estava falando quando ele escreveu que cada profecia faz parte de um todo e não pode ser isolada ou não pode ser abotoada sem você pensar e considerar no conjunto todo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.